Olá, boa tarde. Começando novamente. Fico perdida realmente com essa coisa de ser ao vivo, mas eu aprendo. Uma hora eu aprendo. E eu vim falar com vocês. Sou Ângela, para quem já me conhece. Quem não me conhece, sou psicóloga, psicóloga clínica e quero falar com vocês a respeito de um assunto que é muito antigo, um assunto que é também muito atual e que nós estamos passando. Muitas pessoas têm se queixado, outras têm sentido, mas têm passado, outras têm acontecido com elas. E a partir de agora, nesse momento em que o 15 ele colocou para gente, para que nós possamos falar um pouquinho a respeito de saúde, a respeito de vida, sobre em vários momentos. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar, já iniciamos. Legal. Eu tô aqui para falar um pouquinho de algo muito atual, que é, pelo momento que nós estamos passando, de pandemia, de isolamento, com a presença do Covid, que tem sido muito forte e que tem incomodado muito a gente, porque a gente não sabe o que pode acontecer, a gente está numa expectativa do futuro, a gente começa a antecipar as coisas, né? O que pode acontecer, porque é uma ameaça, é uma preocupação, e a gente começa a se preparar para um perigo, e aí muitas vezes a gente se esquiva, ou seja, a gente ou luta, ou a gente foge, ou a gente acaba se escondendo da realidade, e aí o assunto que nós vamos colocar a partir de agora, eu e mais colegas, demais colegas psicólogos aí do 15, nós vamos começar a falar, não só do 15, tá? Vamos preparar porque tem mais gente por aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, que ninguém, eu acredito que não tenha essa questão, que não se antecipa de acordo com uma ameaça futura, que não fica preparado para o futuro, mas que a gente possa entender o momento que nós estamos passando, que é, de repente, pela essa ansiedade, a gente precisa saber o que é. E a partir de agora, dessa live e das próximas que virão, a gente vai falar sobre assuntos que estão bem atuais, que podem deixar resquícios aí depois dessa pandemia, mas que nós podemos sim superá-la, mesmo que ela já tenha se transformado em o que a gente chama de psicopatologia, em um transtorno, tá bom? Então, vê que a ansiedade, eu tô aqui super ansiosa, tava assim, há 10 minutos aqui esperando, contando no relógio, que hora que eu vou começar a falar, o que eu tenho que falar, por que eu tenho que falar. Então, a ansiedade, ela vai existir e de acordo com a situação em que nós estivermos passando, não é? Ó, nós tivemos aí momentos até ansiosos e momentos em que os papais, aí as mamães que foram, né, se tornaram mães nesses dias, né? Tiveram seus filhos ansiosos, as mulheres que estão grávidas, na expectativa, né, de uma gravidez e de que o bebê cresça, tudo isso vai trazer pra gente um pouco mais de ansiedade. Quem nunca ficou ansioso para ir numa entrevista de emprego, e principalmente para fazer uma prova, não é? Ou uma viagem marcada. Todo mundo fica ansioso. Então, ela é um processo natural e a ansiedade normal nada mais é que um estado de alerta para que estratégias sejam traçadas para a sua defesa. Boa tarde, Evandro. Pois é um sentimento vago e desagradável de medo. Então vai aparecer medo também, de apreensão, caracterizado por tensão ou por desconforto ou derivado de uma antecipação de perigo perante algo que seja conhecido ou que seja desconhecido ou estranho, tá? Gerado por uma suspeita de um perigo que
de um perigo que é parte integrante da pessoa e envolve uma situação de conflito. O que a gente pode ter como base nisso tudo é que nós vamos ficar muito preocupados. E tenho certeza que todos nós estamos preocupados do que pode vir a acontecer futuramente. É uma questão de se preocupar? Sim, preocupação ela pode existir, mas desde que ela não ultrapasse. Pois é, se a ansiedade ela quer dizer que a gente vai estar no estado de alerta, para que algumas estratégias elas sejam traçadas pela nossa defesa, e mesmo que seja no nosso imaginário ou que seja real, como nós estamos passando agora, mas o nosso imaginário lá no futuro a gente nem sabe o que pode acontecer, não é verdade? E ela tem como base, como já falei, a preocupação, e ela também tem características, apresenta características em outros transtornos, como por exemplo, no processo depressivo. Ela também vai ser base para um processo depressivo. A ansiedade, ela vem desde a infância. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ficar ansiosos e vamos aprender ao longo do nosso desenvolvimento como lidar com as situações, como lidar com essas preocupações. E tendo em vista isso, isso vai nos acompanhar ao longo da nossa vida. Porém, nós temos sim como driblar tudo isso. E sem que ela se torne nociva dentro desse processo em que nós estamos passando de isolamento e dentro desse processo natural nosso de situações do cotidiano que podem ocorrer. Por que não? Não é? Ela só vai se tornar patológica, e é por isso que a gente está aqui até para falar um pouquinho para vocês a respeito de alguns assuntos, porque ela pode se tornar, sim, patológica à medida que ela se torna intensa, que ela se torna frequente e que ela tenha uma duração muito grande. Então, se a gente sabe que tudo isso pode vir a acontecer, principalmente por quê? Porque nós estamos num período em que é viável e que vai deixar-nos mais ansiosos e menos desconfortáveis com toda essa situação, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque a ansiedade também ela tem fatores, tá? Pode ser fatores hereditários, são múltiplos. Em criança, principalmente, porque estão na fase de desenvolvimento e de aprendizagem, como que elas podem lidar com algumas situações de resolução de problemas, como que elas podem se pôr, e aí isso vai perpetuar para a fase de adolescência, para a fase adulta, se não soubermos como lidar com ela. Bem, existem também fatores ambientais, ou seja, o que está por fora, o que está acontecendo, o que está à nossa volta, pode sim nos causar a ansiedade. Mas, diante de tudo isso, nós pensamos que, podemos até pensar que se eu tenho essa questão, se já está imbricado em mim, se já está dentro de um padrão em que nós vamos passar por esse momento, por essas situações e outras mais, a gente tem que, no mínimo, saber se perceber. Sabendo se perceber, isso vai ser muito bom para que possamos diminuir essa ansiedade, porque ela não vai acabar, mas ela pode diminuir. Lembra-se, é a intensidade, é a frequência, é a duração. Nós estamos aí no isolamento há mais de 50 dias, nós estamos aí em momentos todos sendo comemorados, que sejam bons ou ruins, e que pode trazer-se essa questão da ansiedade. Se nós nos conhecermos, se nós tivermos um conhecimento melhor de nós mesmos, se nós tivermos a capacidade também de avaliar, e que nós temos, né, essa capacidade de avaliar em que situação nós estamos, tomando todas as medidas preventivas, ela vai ter uma elevação, mas que não seja tão ruim ao ponto de causar
alguns sintomas que são muito desagradáveis, que eu não vou falar agora, tá? Isso vai ser numa próxima live, vocês vão ficar sabendo os sintomas, os prejuízos que trazem pra gente, né? E a ansiedade, ela não vem sozinha, viu, gente? Ela vem acompanhada, geralmente, ela vem acompanhada de estresse. Ela anda lado a lado com os nossos medos, e medos todos nós temos, medos, né? E dentro da ansiedade a gente pode pensar em medos de uma separação que seja de um pet, ou que possa ser por uma separação dos pais, né? Nas crianças principalmente, e nos adultos também. Por que não? E pode vir acompanhado também de alguns processos de compulsividade, ou seja, todo mundo comendo bem, né? Nesse momento, assim, olha, tá todo mundo comendo, por quê? Tá em casa, tá com os parentes, tá todo mundo dentro da casa, a gente tem meios de se distrair, de estar fazendo alguma coisa, mas chega uma hora que é hora de comer e a gente, ó, come, 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 come. Então, toma um pouco de cuidado. Inclusive, nós temos as nossas amigas aí nutricionistas, né? Não sei se tem nenhum rapaz, me desculpe, mas que de repente também vai dar algumas dicas para vocês, ok? Mediante tudo isso, o que a gente pode pensar? Que nós estamos atravessando um período em que a ansiedade, ela sim vai aumentar ou não. Vai depender de como você souber lidar. Que também não vou falar hoje não. Nós vamos ver isso ao longo das nossas lives, tá? Fiquem atentos, fiquem alertas. Por quê? Porque a gente sabe que as coisas podem acontecer. Se vocês tiverem também algumas sugestões para que a gente possa, algumas curiosidades para que a gente possa trazer para vocês, tragam pra gente, né? E a gente vai discutir o assunto e vamos trazer para vocês aqui, ok? Então, nesse momento de isolamento, vamos tomar mais cuidado, vamos nos perceber, vamos tentar nos conhecer, verificar. Rogério, Ludovico, é isso mesmo, comemos mesmo. E aí vamos tentar perceber o que pode realmente estar acontecendo, o que está me levando a comer, não é? Que às vezes eu tô comendo sem ter vontade, e é onde entra a compulsividade, não é? Para que quem já está num período aí que já é um pouco mais patológico, existem os tratamentos e se percebendo como isso vai aumentando, a gente vai tentando minimizar tudo isso para que não venha a se transformar em algo pior. Então, nas próximas lives, vocês aguardem, porque nós vamos falar sobre os sintomas, nós vamos falar sintomas tanto no período que nós estamos muito tranquilos, ou seja, dentro de uma ansiedade que seja considerada normal, como já dentro de um transtorno, tá? Dentro de uma psicopatologia, que a gente chama, e que pode acarretar muitos prejuízos. Vamos aguardar. Hoje, por enquanto, é só, mas a gente vai trazer mais assunto para vocês. E se vocês tiverem também a vontade de manifestar, de colocar algo que vocês tenham dúvida, agora é a hora. Eu agradeço muito a Deus por estar participando deste momento. Eu agradeço muito a Deus que vocês estão aqui. Fico muito contente e nós vamos estar lado a lado dentro de todo esse processo. Tudo bem? Deu para entender? Então tá, gente. São 15 minutinhos, ok? E aí, vocês podem... Oi, Lucy! Vocês podem colocar o que vocês quiserem para as próximas lives, tá bom? Um abraço a todos.